síndrome de Down é a forma mais frequente de retardo mental causada por uma alteração cromossômica. É causada pela ocorrência de 3 cromossomos 21, quando o normal são apenas 2. De acordo com o censo do ano 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 14,5% da população brasileira tem alguma deficiência física ou mental, o que representa 24 milhões e 500 mil pessoas. Destas, aproximadamente 300 mil são portadoras de Down. A chance de a criança nascer com a síndrome aumenta com a idade da mãe. Os portadores de Down são facilmente reconhecidos por algumas características físicas próprias. Tem algumas características que são praticamente presentes em 100% das crianças, que é o olhinho amendoado e o epicanto, que é uma preguinha que aparece no canto do olho, né? O achatamento da base do nariz, implantação da orelha, que às vezes é um pouquinho mais baixa, ou uma orelhinha pequena, a presença da prega palmar única, a clinodactilia, que é um dedinho, que é um pouquinho, o quinto dedo tem uma curvatura. A qualidade de vida das pessoas com a síndrome melhorou bastante nos últimos anos. Já existem profissionais qualificados que proporcionam um atendimento adequado a esses pacientes. A expectativa de vida aumentou consideravelmente devido aos progressos na área médica. Há alguns anos, a maioria das mortes era causada por problemas cardíacos e por infecções respiratórias. Hoje, cirurgias e tratamentos fazem parte da rotina da maioria dos hospitais especializados, garantindo um atendimento mais adequado. Apesar de levarem uma vida normal, pessoas com Down têm uma ocorrência maior de determinadas doenças, por possuírem uma imunidade mais baixa que as outras pessoas. Algumas doenças ou patologias que estão associadas com a criança com síndrome de Down com uma frequência bem maior que a população em geral. Problemas cardíacos, problemas auditivos, problemas visuais, que na verdade não é com a idade que vai aparecer, né? Geralmente ela tem essa associação com essas patologias e quanto mais precoce você intervir, melhor vai ser o resultado. Há uma grande variação na capacidade mental e no desenvolvimento das crianças. O desenvolvimento motor é mais lento. As crianças sem síndrome costumam andar com 12 a 14 meses de idade. Já as com Down aprendem a andar com 15 a 36 meses. A criança com Down apresenta atrasos significativos de linguagem e também dificuldades para se comunicar com clareza. Esse atraso está relacionado a diversos fatores, como deficiência mental, perdas auditivas, atraso no desenvolvimento motor e alguns problemas de saúde. A pessoa com síndrome de Down precisa ter cuidados especiais durante toda a vida. Não são apenas cuidados médicos, mas terapia com psicólogos, fisioterapia, além de exercícios físicos adequados a cada um. A ecoterapia, que é a terapia com cavalos, está ganhando espaço e vem sendo considerada bastante eficiente. A ecoterapia proporciona diversos benefícios. Ela ajuda a superação de fobias, tanto de animal como de altura, ajuda no alongamento muscular, na modulação tônica, ajuda no massageamento dos órgãos internos, no equilíbrio, na coordenação motora, entre outros benefícios. O mais importante para a criança com síndrome de Down é a aceitação da família. Quanto melhor for sua relação com as pessoas que a cercam, melhor será sua relação com a sociedade. Num primeiro momento, há o choque, a culpa, mas os pais que conseguem superar isso estarão proporcionando uma melhor qualidade de vida ao seu filho. Assim como uma criança normal, a com Down precisa de atenção e muito carinho. Se não tiver, vai arrumar um jeito de centralizar a atenção dos que a cercam. Mas a criança com Down não é violenta, como muitas pessoas acreditam. A criança que é violenta é aquela que é maltratada. A nossa criança, de forma geral, ela tem um bom comportamento. O que a gente tem que pensar é assim, considerando que eles têm uma deficiência mental, às vezes eles não conseguem elaborar os sentimentos. Às vezes um olhar de rejeição do outro, ou até uma agressividade que o outro faça. Então eles acabam perdendo o controle em relação a isso. A partir do momento que a criança nasce, já deve começar o trabalho de estimulação. Esse trabalho envolve estímulo visual, auditivo, sensitivo, de equilíbrio e social. A estimulação deve ser um trabalho conjunto com a família, justamente pelo fato de a criança passar a maior parte do tempo em casa. O estímulo é fundamental, mas não deve ser excessivo. Desde pequena, a criança precisa aprender a ser independente. O trabalho deve ser baseado em atividades agradáveis e que prendam a atenção das crianças, para que o desempenho seja melhor. Os pais acompanham tudo de perto e acreditam num bom futuro para seus filhos. No começo foi meio difícil, complicado, mas os dias foram passando e eu aceitei. Hoje já não é mais problema para mim, não. Tudo que tiver de bom para ele, eu quero para ele, o que eu puder fazer para ele, eu vou fazer. A maior luta das famílias e de quem trabalha com pessoas com síndrome de Down é a questão da inclusão. São pessoas normais, que podem conviver normalmente dentro da sociedade, mas precisam lutar diariamente contra o preconceito, que atinge não somente as pessoas com Down, mas qualquer outra necessidade especial.
As escolas já estão se adequando a essas crianças, mas muitas famílias ainda acreditam que seus filhos com Down devem estudar em escolas especiais. É bom para as crianças aliarem a escola especial com a regular. A adaptação deve ser feita aos poucos e o mais importante é que a criança sinta-se bem, independente da escola. A sociedade sempre teve preconceito, então o preconceito é uma coisa que faz parte da nossa história. Aos poucos a gente nota que há uma tendência geral de se reduzir esse preconceito, de se lidar com ele, de se entender o que está relacionado com ele. E não só em relação à pessoa com deficiência. Hoje a gente sabe que o preconceito tem sido trabalhado em relação a doenças que nem o HIV, a situação econômica desprivilegiada, as pessoas com raças diferentes. Então há uma tendência de se trabalhar com isso. Mas, de forma geral, num primeiro momento, as pessoas têm um preconceito, talvez associado ao medo, ao desconhecido, que precisa ainda ser trabalhado. Hoje no Brasil, há cerca de 110 mil alunos com alguma necessidade especial estudando em escolas regulares. O censo 2002 mostra que a inclusão aumentou 135% desde 98, mas ainda é minoria. Muitas crianças já frequentam escolas regulares. É o caso de Henrique Salomé. Ele está na 3ª série do ensino fundamental e se adaptou bem à rotina da escola regular. É o primeiro ano que está nesta escola e a professora acredita que ele está bem adaptado, tanto à escola quanto aos colegas, e não apresenta problemas de relacionamento. Ele é uma criança assim, muito tranquila, ele se adaptou bem com a turma e com o restante da escola. Nunca houve problema, ele brinca normalmente com os outros, vai em todas as atividades pedagógicas externas, participa de tudo. Uma das dificuldades de trabalhar com inclusão é a quantidade de alunos na turma. O aluno com Down precisa de uma atenção maior e geralmente leva mais tempo para entender o que a professora explica. Para a Larissa, o ideal seria que uma turma com aluno de inclusão tivesse no máximo 25 alunos, pois eles necessitam 5 vezes mais atenção que os outros. Ela também teve que se preparar para trabalhar com o Henrique, estudou bastante a respeito do assunto e procura sempre melhorar, mas aponta a maior dificuldade. A principal dificuldade é você, professora, pessoa humana, de repente ter que lidar com uma criança, que uma criança da síndrome, normalmente ela equivale a uns 5 outros alunos. Você tem que dar uma atenção muito mais redobrada, você tem que ser muito mais detalhista com as coisas, ter muito mais paciência. A participação de crianças, adolescentes, jovens e adultos com síndrome de Down nas atividades de lazer é cada vez mais comum e pode-se perceber que já existe a preocupação em garantir que os programas voltados à recreação incluam pessoas com deficiência. Mas ainda falta um investimento maior em estudos e pesquisas. Noêmia Cavalheiro é assistente social e passou a se dedicar à síndrome quando seu filho nasceu com Down, há 15 anos. Um grande problema é a falta de profissionais especializados. Ela luta pela igualdade e pelos direitos à saúde, educação e alimentação, que deveriam ser iguais para todos. Para Noêmia, a inclusão é o mais importante para seu filho, que ela garante ter uma vida normal. Normais como qualquer outra criança, né? Que precisa de muito estímulo para que elas possam vivenciar, né? Todas as coisas que existem na sociedade, né? E o que falta hoje para nós é a questão de oportunidades mesmo. Porque tudo que você ensina, aprende, né? Demora um pouco, mas aprende, né? É a questão de oportunidade que a nossa sociedade não tem dado muito, né?